Sofá de Pobre tenta ser o mais imparcial possível. Não acusa, não opina. Apenas coloca fatos e deixa que você assista, compare as posições e tire suas conclusões. Sofá de Pobre não se posiciona, não opina. Nesse vídeo, apenas coloca as posições e as palavras dos envolvidos. Assista o vídeo até o final, ouça o que cada um tem a dizer e depois tire suas conclusões. Começamos com o ministro Alexandre de Moraes, cheio de orgulho e se posicionando como defensor do Estado de Direito democrático e da liberdade da expressão e da segurança do voto do eleitor, que ele não pode ser vítima de milícia, ele não pode ser vítima de fake news. Então, por isso, o TSE está criando uma malha investigativa e punitiva para todos aqueles que usarem desse método que só existe em ditaduras e blá 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 blá. Pois bem, escutem o colocado por Alexandre de Moraes, depois escutem o posicionamento do senador Girão, representante da direita, que entre a esquerda é rotulada de extrema direita radical, ou seja, qualquer um que se oponha ao sistema que governa o país é radical de extrema direita. Depois, analise algumas palavras do presidente Lula com relação a Petrobras, ou seja, um governo que está se metendo na administração de uma estatal, querendo criar preços artificiais a um combustível, o que quebraria o país, tiraria o país do mercado internacional, e culpando o mercado pela crise atual, se posicionando como defensor dos menos favorecidos. Menos favorecidos esses que, teoricamente, não está sendo cuidado como prometido em campanha pelo atual governo. E, finalmente, escute as palavras do ministro Gilmar Mendes, do STF, da acusação que ele fala sem nenhuma prova e se faça a pergunta que Sofá de Pobre está fazendo. Se o TSE irá fiscalizar e punir fakes, quem definirá o que é fake e o que é notícia? Refaço meu questionamento com maior veemência por não ser apenas uma boa pergunta, é a principal a ser respondida. Quem? Quais os critérios a serem utilizados? Haverá parcialidade ou será simplesmente decisão política? Dúvida não é aleatória, muito menos desrespeito a STF e TSE. É apenas uma constatação. Exemplos são muitos. Cito um. Nicolas Ferreira está sendo processado por chamar Lula de ladrão. Comentário rotulado de criminoso, fake news, calúnia, difamação e por aí vai. Isso que Bolsonaro é diariamente acusado de fascista, pedófilo, tarado, ladrão. E fica tudo o dito pelo não dito. Quais as leis irão prevalecer, as constantes na Constituição ou as da democracia relativa? Condenações ou absolvições virão em plenário durante o expediente ou em canetada monocrática à luz da madrugada? E decisões darão direito à defesa, à apelação do acusado ou simplesmente terão conotação de condenação sumária? Mas chega de enrolação e vamos ao que foi falado pelas autoridades brasileiras. Que fique claro e não venham depois dizer que a gente está aí disseminando fakes. Não foi Sofá de Pobre quem disse. Foram eles que falaram ao vivo, em cores e com suas narrativas devidamente gravadas. Em conjunto com esses órgãos, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que indicará dois representantes do Ministério para que atuem aqui perante o órgão, com a Procuradoria-Geral da República, com
o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e com a Anatel, para que nós possamos, em primeiro lugar, nós possamos efetivar o cumprimento das resoluções recentemente editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, de relatoria da ministra Carmen Lúcia. O Tribunal Superior Eleitoral ele tem a missão de garantir a liberdade na hora da escolha da eleitora e do eleitor. E essa liberdade já há algum tempo, já desde as eleições de 2018, passando pelas de 2020, 2022 e agora nas próximas eleições de 2024, essa vontade vem sendo atacada de forma virtual, por milícias digitais que, se aproveitando de notícias fraudulentas, de fake news, pretendem capturar a vontade do eleitor na hora do seu voto. Pretendem desvirtuar a verdade, desvirtuar o mercado livre de ideias com falsidades, com mentiras, com desinformação, discurso de ódio, discurso antidemocrático. Nós vamos ter uma rede de 27 TRS em comunicação online e 24 horas por dia com o CIED para garantir a liberdade do eleitor na hora de votar, para garantir que as fake news e principalmente o mau uso da inteligência artificial, as fake news e as deepfakes possam ser combatidas nessas eleições. A Justiça Eleitoral não vai admitir discurso antidemocrático, a Justiça Eleitoral não irá admitir discurso de ódio, não irá admitir deepfake, as notícias fraudulentas, e se isso ocorrer, aqueles que fizerem serão responsabilizados, inclusive com a cassação do registro ou a cassação do mandato. Senhor presidente, nesse dia de hoje, dia 12 de março, estão previstos 11,8 bi, D de bola e de índio, senador Lucas Barreto, bilhões de reais para a Justiça Eleitoral, sendo que mais 3 bilhões de reais são apenas para despesas do TSE. Então, o mínimo que se poderia esperar é que tivéssemos no Brasil a garantia de eleições livres, limpas e isentas de qualquer nível de parcialidade ou, o que é pior, perseguição política. Mas não é o que temos assistido nos últimos anos. Vou me reportar aqui hoje a duas decisões absolutamente controvertidas tomadas pelo TSE na última semana. A emissora Jovem Pan, senador Plínio Valério, e a jornalista Pietra Bertolazzi foram multadas em R$30 mil, simplesmente por terem criticado a senhora Janja, esposa de Lula, e elogiado a senhora Michele, esposa de Bolsonaro. Segundo o TSE, isso teria interferido nas eleições de 2022, acredite se quiser. E chamou a atenção o voto do ministro Moraes, que fez um contorcionismo, um malabarismo que, se ocorresse em algum outro país, isso era um escândalo. Mas numa Suprema Corte de Justiça Eleitoral do Brasil é algo assustador. O próprio ministro Alexandre reconhece que não é qualquer ofensa às esposas de candidatos que será levada em conta pela Justiça. Nisso ele está correto. O Brasil tem quase 60 mil vereadores, mais de 5 mil prefeitos e mais de 1.000 deputados nas eleições de 2022, e foram mais de 500 mil candidatos em todo o Brasil. Ou seja, foi aberta uma super exceção para o caso da esposa do então candidato Lula. Parece que é diferente, parece que tem privilégio. Em seu voto contorcionista, o ministro usa os seguintes termos, abro aspas, uma degradação, gente fingindo ser jornalista com discurso de ódio. Outra frase dele, uma campanha negativa, descarada ao ofender a Janja. Outra frase do ministro Moraes, uma preferência sobre pauta de costumes envolvendo drogas e orientação sexual. Na realidade, esse é mais uma deplorável arbitrariedade que visa exclusivamente intimidar e perseguir veículos e profissionais que têm coragem de criticar um sistema apodrecido. Uma reunião no Supremo
sobre essa questão, uma reunião extremamente técnica. E um dos oradores lá falou de algo que é raro de se ouvir, de uma narcomilícia evangélica, que aparentemente se dá no Rio de Janeiro, onde, portanto, haveria hoje já um acordo entre narcotraficantes, milicianos e pertencentes a uma rede evangélica, ou integrados a uma rede evangélica. Veja, é algo muito sofisticado. Nos acionistas que investem nela, porque a Petrobras tem que pensar no investimento e pensar em 200 milhões de brasileiros que são donos dessa empresa ou são sócios dessa empresa. O que não é correto é a Petrobras, que tinha que distribuir 45 bilhões de reais de dividendos, queria distribuir 80 bilhões de reais. E 40 bilhões a mais que poderia ter sido colocado para investimento, para fazer mais pesquisa, para fazer mais navio, para fazer mais sonda, não foi feito. Dentro da choradeira do mercado você não faz nada, porque o mercado, vou contar uma coisa para vocês, o mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz, ele quer tudo para ele, nada para o povo. Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome? Será que o mercado não tem pena de 735 milhões de pessoas que não têm o que comer? Será que o mercado não tem pena das pessoas que dormem na sarjeta no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro? Será que o mercado não tem pena das meninas com 12, 13 anos que às vezes vendem o corpo por causa de um prato de comida?